Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor, com base nos originais e também contemplando aquilo que nos diz a Escritura. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e nos ajude. Acione o sininho de notificações. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você considera importante receber e entender a Palavra do Senhor. Deixe aí um comentário para a edificação dos irmãos, das pessoas que vão estar acompanhando o vídeo. E também não esqueça, naturalmente, de deixar aí o seu gostei, que nos ajuda. O homem fiel será acumulado de bênçãos. O que realmente esse texto quer dizer? O que a ideia? Porque ele fala, aqui está o texto em hebraico, Provérbios 28:20, esse é o texto em hebraico, original hebraico. Na tradução da Corrigida Fiel, o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. A tradução da King James Fiel traduz: um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. A edição revista e corrigida de Almeida traduz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E também a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, traduz: o homem leal terá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não fica impune. E também o Tanakh completo do hebraico português, tradução feita pelos rabinos judeus, né? O homem fiel receberá bênçãos em abundância, mas o que não tem escrúpulos buscando enriquecer não ficará impune. E ainda a Almeida Revista Atualizada, que diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Duas perguntas nós temos que fazer para poder entender bem esse texto. Por que essa promessa de Deus parece tão distante da maioria dos cristãos, mesmo com o povo aí que prega sobre teologia da prosperidade, que esse texto não fala disso? Por quê? E segundo, o que realmente essa promessa significa? E é isso que nós vamos compartilhar com todos vocês que nos apreciam. E aprecio especialmente as mensagens da Palavra do Senhor, aquilo que nós temos publicado muitas vezes semanalmente. Então vamos lá. Fiel aqui traduz a palavra emuná, que é uma forma contrata, né? Emuná significa confiança, fidelidade, firmeza, estabilidade, e que vem de emun, confiança, fidelidade, fiel e confiável. Em Abacuque 2, ela foi traduzida como fé, e assim entrou no Novo Testamento, quando os autores hebreus, eles não tendo uma palavra que pudesse expressar todo o conteúdo de emuná, mas que fosse mais próximas, eles traduziram por pistes, que na língua portuguesa ficou conhecido como fé. Essa palavra é formada de 5 letras hebraico: Aleph, Men, Vav, Nun e Tav. Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico. O homem fiel começa com o reconhecimento de Deus como centro, o Senhor de tudo. Men, o homem fiel flui de acordo com os princípios divinos, os princípios do reino de Deus, constante como uma fonte. Então, ele sabe que tudo é do Senhor e é para o Senhor. O que ele recebe de Deus, ele vai abençoar a obra de Deus também. Quando eu falo abençoar a obra de Deus, você naturalmente está pensando apenas na questão material. Não é isso que o texto diz. E nós vamos dar 3 exemplos em que vocês vão poder verificar isso e entender isso de forma a não deixar dúvida. Vav, o homem fiel conecta as promessas de Deus à realidade de prática humana, onde quer que ele esteja. Nun, o homem fiel vive mergulhado na vontade de Deus, como um mergulhador no fundo do oceano. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico, que equivale ao nosso Z aqui em português. É o selo de garantia de que a jornada do homem fiel será concluída com integridade, porque ele faz a vontade de Deus. Então é sempre importante estar ligando o homem fiel a fazer a vontade de Deus. Cumulado traduz a palavra hebraica rav, que quer dizer excessivamente, cumulado, extremamente cheio, como optou aí a revista atualizada, abundante, abundância, abundantemente, muito, mais numeroso em quantidade, bastante, grande, muitos, multiplicar, demais, tudo isso são significados dessa palavra. Rav, traduzido como muito, abundante ou grande, indica não apenas quantidade, mas uma intensidade ou plenitude. Então é algo muito mais amplo do que se poderia pensar. Então, naturalmente, provavelmente você já ouviu falando disso, falando apenas em questões financeiras, e não é essa a questão que está envolvida aí, não necessariamente. Bênçãos é tradução da palavra
hebraica, na verdade, aqui a palavra beraká é a palavra singular, né? Procedente de barak, que significa ajoelhar, abençoar, ser abençoado, e significa fonte de bênçãos, bênção, generoso, prosperidade, dom, um presente, acordo de paz. A ideia geral desta palavra é a de benevolência dispensada para com outra pessoa, seja pela entrega de um presente tangível, conforme o texto de Gênesis 33, 11 e 1 Samuel 25, 27, ou pelo pronunciamento de uma bênção verbal, Gênesis 27, 36, 49, 28. No texto original de Provérbios 28 ou 20, a expressão cumulado de bênçãos utiliza berakot, plural de beraká, então bênçãos, né? Plural de bênção. O uso do plural enfatiza a diversidade das bênçãos materiais, espirituais, emocionais e sociais que alcançam o homem fiel e que vai isso, então, ele influenciar e beneficiar pessoas ou uma comunidade. A palavra hebraica para bênção é beraká. Ela é formada pela raiz tricossonantal, BRK. Essa palavra vem B de bet, representa uma casa ou dentro, simboliza o ambiente familiar e a provisão interna. Resh representa uma cabeça, a pessoa principal, refere-se à liderança, ao pensamento, ao próprio indivíduo. E Kaf representa a palma da mão aberta, simboliza o ato de dar, de receber, de cobrir, capacitar. Podemos ver aí a imposição de mãos. Significado profundo, a raiz Barak também significa ajoelhar-se. Berek significa joelho em hebraico. Fontes hebraicas explicam que a bênção é como um ajoelhar-se diante de Deus em direção ao homem, um gesto de humildade divina para alcançar ou fortalecer. Muitas vezes Deus vem como na parábola do filho pródigo, que o pai corre em direção ao seu filho. Deus, então, quando nós estamos no centro da sua vontade, esse homem fiel, então as suas bênçãos vêm, é como se as bênçãos se ajoelhassem na nossa presença, né? É apenas uma ideia para se entender. Em resumo, o homem fiel será muito abençoado para ser uma fonte de bênção que Deus usará para abençoar outras pessoas, a sua obra e uma comunidade em geral. Assim, nem todas as pessoas que são prósperas financeiramente são de fato uma bênção ou fonte de bênção, e isso nos ajuda a responder as perguntas. Por que essa promessa de Deus parece tão distante da maioria dos cristãos? Resposta: porque Deus não abençoa gente egoísta, Deus abençoa para fazer de você uma fonte de bênção, um canal de bênção para abençoar, ajudar uma ou mais pessoas, ou uma comunidade, enfim, nações muitas vezes. Deus abençoa de forma a você ser cumulado de bênçãos como um propósito específico. É como se você fosse um poço de água. Por exemplo, a cidade de Agudos, embora nós tenhamos o rio Batalha, Agudos não usa o rio Batalha, né? Somente Bauru. Aqui tem poços artesianos, e cada poço, então, ele é uma fonte a jorrar na vida de um bairro, de uma vila ou mais. O que realmente essa promessa significa? Resposta: só uma pessoa acumulada de bênção, aquela que só é uma fonte de bênção na vida de outras pessoas ou de sua comunidade. Então, ser assim é algo específico. E nós vamos dar 3 exemplos que vão ajudar você a entender. Assim, nem todo rico é acumulado de bênçãos. Nem todo acumulado de bênçãos é rico. Para ficar bem claro isso. E está de acordo com Provérbios 13:7, que diz: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Dito isso, vamos para os exemplos. 3. O primeiro de Daniel na Babilônia, que lá recebeu o nome de Beltesazar. Ele era um homem fiel ao rei. Em Daniel 2:48, nós vemos assim: então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Daniel foi escolhido por Deus para viver no sistema mais perverso e satânico que já existiu, pior do que o Egito, a Babilônia. A Babilônia foi a maior expressão da perversidade que é capaz da raça de Adão, desconectada de Deus aqui na Terra, contra a vontade de Deus. Tanto que o império do anticristo e do falso profeta, formando a nova era, a religião apóstata dos últimos dias, é chamada de Babilônia no livro do Apocalipse. Mas o caráter fiel, aquele crente fiel, aquele homem de Deus fiel, aquela mulher de Deus fiel, não depende do meio em que vive, mas da palavra de Deus que vive em seu coração e na sua mente. Quando eu digo crente nos meus vídeos, eu me refiro à atitude da pessoa de fé e não à religião.
Então, qualquer pessoa que creia no Deus único e verdadeiro. Daniel foi engrandecido pelo rei Nabucodonosor por causa de ser fiel no Deus único, né, e verdadeiro, e por seu caráter fiel. Daniel era um homem fiel em todas as áreas de seu caráter. E está lá então no texto de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então ele estava lá administrando, como se estivesse administrando um país como o Brasil, né? Porque a Babilônia era tão corrupta como hoje é o Brasil, a corrupção generalizada. E o que acontece? Nabucodonosor coloca ele sobre todos. E ele, então, como governador da província da Babilônia, ele só era subordinado abaixo ali do próprio Nabucodonosor, que era o rei. E eles tramam, eles procuram um meio de alcançar Daniel e não acham nada, né? Quando seus inimigos buscaram uma falha, um erro sequer em seu caráter, não encontraram. Sua vida pessoal, ministerial, financeira, de relacionamento, Daniel era um modelo que Deus podia usar na Babilônia. Ele era um homem fiel e por isso que estava acumulado de bênção. Daniel foi, de fato, um homem fiel. Acumulado de bênçãos, foi protegido por Deus. Então, armaram o quê? A única forma deles conseguirem fazer com que Daniel errasse diante de Nabucodonosor foi quando, então, no caso que já não era nem Nabucodonosor, já havia mudado de reino, né? Nabucodonosor morre e já é substituído o rei Dario, e com o rei Dario, o que acontece? Eles instigam ele a assinar um decreto onde todo homem por 30 dias fosse obrigado a orar e a se curvar diante do próprio rei. E aí, claro que o Daniel não fez isso. Ele está contando 3 dias, 3 vezes por dia, ele se voltava para Jerusalém, que estava destruída, e orava ao seu Deus. E aí, então, ele é jogado na cova dos leões. E em resposta, no dia seguinte, ele diz ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque não me fizeram dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel foi lançado na famosa cova dos leões, e como todo homem fiel, foi cumulado de bênçãos. Leões não comem homens fiéis, como Daniel, e que oram, pior ainda, que oram 3 vezes ao dia. E aí Daniel, acumulado de bênçãos para Israel, seu país. Ele intercede, faz o famoso jejum, buscando direção e sabedoria sobre o seu povo, sobre a sua nação. Ele é bloqueado, né? A resposta de Deus vem até ele através de um anjo, mas um principado da Pérsia, né? Hoje o Irã, que continua pegando no pé de Israel, é o seu inimigo mortal. E, aliás, é o fator dos islâmicos, né, destruir Israel. O que ele faz? Ele, então, intercepta esse anjo e não deixa chegar, até que no final, no 21º dia, ele ainda estando em jejum e oração, o arcanjo Miguel é enviado e ele tira do caminho esse principado, ele vence ele em batalha, e o anjo entrega a mensagem para Daniel. E me disse: Daniel, homem muito amado, porque era um homem fiel, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, capítulo 10, versículos 11 ao 12. Depois Daniel sabe que não foi acumulado de bênçãos por Deus para viver como vivem os crentes que não nasceram de novo, mas são raça de Adão, desfrutando a vida como se fosse o último dia e só vivendo para as coisas materiais. Daniel, como todo homem fiel e mulher fiel, ele sabia que tinha um propósito a mais acima disso. Daniel serve seu povo, seus irmãos de fé, orando e fazendo intercessão por eles num jejum de 21 dias, o famoso jejum de Daniel, que só comia o essencial para viver bem, legumes, frutas e verduras. E o anjo de Deus vem e lhe entrega essa mensagem tão maravilhosa. Afinal, os anjos fazem parte da vida dos homens e mulheres que são acumulados de bênção. Sim, os anjos de Deus se apresentam com frequência na vida das pessoas que são acumuladas de bênçãos, pois são vasos que se dispõem a servir aos irmãos, dentro da vontade de Deus. E aí agora, como eu falo, o homem fiel, aqui entenda também a mulher fiel. E o exemplo, eu não vou deixar só com exemplos masculinos, nós vamos colocar uma mulher que, embora ela não seja muito falada, ela nos tempos modernos, ela foi um vaso fundamental para que os judeus não fossem exterminados, porque esse é o desejo dos islâmicos, especialmente do Irã.
que já disse em bom tom que quando eles construírem a bomba atômica, a primeira coisa que vão fazer é destruir Israel. De Hadassah até ser rainha Esther. Hadassah era órfã de pai e mãe e foi criada por Mardoqueu, nome conforme a Almeida Corrigida Fiel, ou Mordecai, conforme a Almeida Revista Atualizada, que era filho de Jair. Mardoqueu era primo e acabou sendo o pai adotivo de Hadassah. Hadassah foi criada por Mardoqueu, seu primo e pai adotivo. Está lá. Este criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então, aí a situação, né, que acontece na vida dessa moça. Hadassah, Esther 2, capítulo 2, versículo 7. Hadassah, em hebraico, Hadakar, significa, ou Hadashal, significa murta, que é um arbusto perene, perfumado, e de flores brancas, que simboliza a restauração divina, a beleza, a paz e a alegria na Bíblia. Isaías 55, 13, por exemplo, representa a transformação da dor, a sarça, em bênção, simboliza a graça e a identidade preservada, e isso foi o que acontece com esta moça. Prima e filha adotiva de Mardoqueu, da tribo de Benjamim, feita rainha pelo rei Assuero para substituir a rainha Vasti. Então, é interessante ver que essa moça estava numa situação que ninguém poderia imaginar, mas ela foi criada por um homem muito fiel a Deus, que fez dela uma mulher fiel. Esther, como os hebreus e geralmente os cativos iam para os impérios, eles obrigavam que utilizassem o nome deles. Daniel passou a ser Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego eram Ananias, Azarias e Misael, e a Hadassah passa a ser Esther, que vem de Estare, palavra persa, de derivado persa, que significa estrela, não nome iraniano, se fosse ver nos dias de hoje. Portanto, Hadassah, apesar de ser uma mulher linda, era uma moça pobre que teria muitos motivos para crescer uma pessoa revoltada contra a vida e contra Deus, amargurada que vive reclamando da sorte. Mas ela foi bem criada por Mardoqueu, seu primo, e cresceu uma mulher fiel, e a mulher fiel será cumulada de bênçãos. Hadassah, acumulada de bênção, Deus a fez ser rainha Esther. Então olha a transformação, que coisa maravilhosa. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres que foram lá, que apareceram lá para substituir a Vasti, que era rainha e acabou sendo tirada do trono, divorciada, porque ela desobedeceu o rei. E o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Então, Hadassah era ali uma moça virgem, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. Esther capítulo 2, versículos 17 e 18. Hadassah era escrava no cativeiro persa, mas como todo o seu povo, os hebreus, né? Infelizmente, mas Hadassah era uma mulher fiel a Deus em tudo, e isso fez a diferença na vida dela e na vida dos hebreus. Agora Deus faz dela uma mulher acumulada de bênçãos, se torna uma rainha, não de um país, mas do poderoso Império Medo-Persa. Saiu da miséria, da vida dura, e foi morar no palácio com todo luxo, riqueza e conforto possíveis na época. Mas Hadassah, agora a rainha Esther, não viveu escrava do dinheiro, se podemos dizer dos bens materiais, porque dinheiro em si não existia na época, e dos prazeres transitórios desta vida, do mundo. Ser cumulado de bênção por Deus é porque Deus sempre tem um propósito especial e muito maior do que apenas te colocar naquela posição. E a rainha Esther sabia bem disso. A rainha Esther denuncia a cilada de Amã, o persa, hoje Irã, e salva o povo hebreu. Então, o Amã prepara aquela armadilha, mente sobre os judeus e faz com que Assuero assine um decreto para exterminar os judeus, porque esse é o propósito, infelizmente, desses inimigos. E o Irã até hoje tem esse propósito de exterminar, como todo islâmico, né, os hebreus, né? Antes, para fazer essa denúncia e interceder pelo povo, a rainha Esther coloca sua vida em risco, pois, não sendo chamada pelo rei Assuero, decidiu pedir audiência, e se o rei não lhe estendesse o cetro, era a morte certa. E ela então faz isso. Ela disse a Mardoqueu que fizesse jejum absoluto por 3 dias. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci.
Esther 4,16, ela não considera tudo que ela tinha como mais importante. Ela entende que ela foi acumulada de bênção para salvar o povo judeu. Esther podia continuar tranquila no seu estilo de vida luxuoso e repleto de regalias, mas, como toda mulher fiel que é acumulada de bênçãos, ela sabia que Deus tinha outro propósito para lhe dar tal bênção. Conseguiu atingir seus objetivos. Afinal, havia cobertura espiritual de toda a comunidade judaica, com jejum absoluto, sem comida e sem água, por 3 dias clamando ao Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Esther 8:2. Não precisa dizer que o Amã, né, vocês conhecem a história, o Amã acabou sendo enforcado na própria forca que ele criou para o Mardoqueu. E então o rei autoriza, como ele não podia revogar aquele decreto, ele autoriza os hebreus a se armarem, a se prepararem contra os inimigos, e os judeus vencem. Então, quando isso acontece, né, a rainha Esther encarrega Mardoqueu de levar a ordem do rei Assuero para os judeus se defenderem dos ataques dos inimigos. Com isso, os judeus puderam se defender, e não foi desta vez que os judeus foram exterminados pelos inimigos, e não serão nunca, porque há um propósito muito especial sobre o povo hebreu. Jesus veio em Israel. O ministério de Jesus foi em Israel. E quando ele voltar aqui e pisar na terra, vai ser em Israel, no Monte das Oliveiras. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Então agora, daquela mulher, a alegria está chegando para todo um povo. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esther 8, versículos do 15 ao 17. Assim, o propósito maior de Deus foi cumprido, e os judeus venceram seus inimigos, e não foram destruídos. Quando lemos a reação do povo hebreu no versículo 16, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, entendemos que Deus usa homens fiéis e mulheres fiéis para serem cobertos de bênçãos, para serem cumulados de bênçãos, para propósitos muito maiores do que viverem confortáveis em seus luxos, deleites, enquanto o povo do Senhor sofre. Entenda sempre isto, que todas as pessoas que forem realmente, por Deus, acumuladas de bênçãos. Então, não é todo milionário que é, porque as pessoas não estão nem aí, né? Tem gente que acredita em ideologia política, mas somente os homens e mulheres assim, por Deus, é que fazem realmente uma transformação sem interesse político. E pela vitória dos judeus nasceu a festa de Purim, a única festa dos judeus que não foi estabelecida por Moisés, foi estabelecida por causa de uma mulher, não uma mulher qualquer, mas uma mulher fiel que foi acumulada de bênçãos. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim, e escreveu-se no livro, o livro de Esther. Então, aí uma mulher, como se diz, olha, tem uma mulher no livro da Bíblia? Não, tem Esther, tem algo dela aí sim. A Esther capítulo 9, versículos 29 e 32, festa que os judeus até hoje comemoram. Purim, que vem de pur, né? Ou Purim, sorte ou parte, é a primeira festa especial entre os judeus pós-exílio, a fim de celebrar o seu livramento do extermínio planejado por Amã, através dos atos heróicos da rainha Esther. Então, a gente vê exatamente o que diz o texto de Provérbios, entendendo através da vida dela. E vamos, por último, falar de Abrão para Abraão, o amigo de Deus. Abrão é desafiado a ser um homem fiel. Ele é chamado. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Deus chama Abrão e ordena que ele saia do conforto de sua família, de seu pai, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Então ele largou todo o seu patrimônio lá. Portanto, Abrão
comprou passagem para um lugar que nem em sonhos ele imaginaria que iria morar, que é Canaã, hoje Israel. Gênesis 13, 14, versículos 14 ao 18. Abraão obedeceu, aliás, característica daqueles homens e mulheres fiéis, né? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis 12, 4. O problema é que Deus não mandou ele levar o Ló. E com os pastores eles vão ter problema. Então o que acontece? Ele pede para o Ló, o direito, a autoridade era dele. Ele que teria que escolher primeiro, mas ele deixa o sobrinho, escolhe onde você quer ir. E o sobrinho escolheu Sodoma. E lá deu um problema. O que ele faz? Ele vai para Sodoma. Só que aí 4 reis lutam contra 5 reis, entre eles Sodoma. Vence ele, você vê que Sodoma já estava com problema, porque depois ainda seria destruído. Vence o rei, vence esses reis, e levam prisioneiros o sobrinho de Abraão, a sua esposa e as 2 filhas. Quando ele sabe disso, ele junta 318 de seus servos treinados como soldados e vai lá, e Deus dá a vitória. E ele vence esses 4 reinos. E aí então ele pega os despojos e traz. E aí então a gratidão, ele dá o dízimo como gratidão a Deus, Abraão dá o dízimo de guerra. Depois que se separou do sobrinho Ló, que com sua família escolheu ir para Sodoma por causa de tudo que atendia aos desejos carnais, como cidade boa para morar, Abraão passa em outro teste difícil, o teste financeiro, que é mais difícil, e será abençoado por Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, conforme está lá em Hebreus 7. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Após ser abençoado por Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, conforme Hebreus 7, 17, Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão dá e entrega o dízimo a ele. Abraão deu o dízimo da melhor parte dos despojos, dos bens tomados na vitória militar. Bens materiais, incluindo ouro, prata, pedras preciosas, alimentos e gado. Foi um ato voluntário de amor e gratidão de Abraão por reconhecer a grande bênção que Deus lhe havia dado para ele, quando, com apenas 318 servos soldados, conforme Gênesis 14, 14, ele venceu os exércitos de 4 nações: Sinar, que futuramente será Babilônia, com o rei Anrafel, Elazar, com o rei Arioque, Elão, com o rei Kedorlaomer, e Goim, com o rei Tidal. Abraão havia deixado o seu patrimônio pessoal em Ur da Caldeia, conforme Gênesis 8, 11 e 28. Aos 99 anos, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17, 5. Abraão, do hebraico Avram, significa pai exaltado, procedente de Abirã, meu pai exaltado. Então é uma coisa de exaltação própria. Agora, quando ele muda Abraão para, em hebraico, Avraham, pai de uma multidão dos hebreus, árabes na carne, areia da praia, né? E dos cristãos, espiritualmente, as estrelas do céu. E para manter o nível espiritual do casal escolhido, Deus muda também o nome de sua esposa. Deus disse a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Gênesis 17, 15, 16. Então, é um casal fiel sendo acumulado de bênçãos, porque a coisa não ia ficar só na família deles, iria expandir para todas as nações. Sarai, do hebraico, minha princesa, um título restrito apenas a uma pessoa. Minha princesa, está dizendo, o pai está dizendo para ela, ou o marido. Sara, princesa, um título de forma absoluta e universal, princesa no sentido maior. A mudança ocorre quando Deus abençoou e mudou seu nome para se tornar mãe de nações. Então, vamos dizer assim, princesa de nações. Porque a mulher fiel também será acumulada de bênçãos. No hebraico, a mudança envolveu a substituição
da última letra. Sarai termina com a letra Yud, que tem um sentido possessivo no estilo dos crentes materialistas e egoístas da nossa geração. Não servia para o propósito de Deus. Sara passa a terminar com Re. Rei, indicando um título abrangente, aberto para multidões, alcançando nações, já dentro do propósito de Deus, de abençoar comunidades. Com isso, aprendemos que os pais deveriam ter mais critérios espirituais baseados nas escrituras sagradas para darem nome aos seus filhos. Né? Muitos nomes, quando pais que se dizem tementes a Deus dão nomes ímpios e baseados em novelas, filmes, artistas famosos, da idolatria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, tudo raça de Adão, fica explícito que são ignorantes dos princípios de Deus. E no caso de Abrão e Sarai, Deus mudou o nome juntamente com seu caráter e fidelidade e adequou ao seu propósito. Abrão passa a ser Abraão, Sarai passa a ser Sara. O homem fiel será acumulado de bênçãos, a mulher fiel será acumulada de bênçãos, o casal fiel será acumulado de bênçãos. É simples assim. A prova final de Abraão foi sacrificar Isaque. Mas Abraão vai passar por um teste final antes de chegar ao propósito final que Deus tinha para ele. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho. Olha como Deus fala: teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Gênesis 22, 1-4. Abraão levanta de madrugada e vai até o monte Moriá, literalmente o mostrado por Yahvé, ou mostrado por Jeová. Então, naturalmente, não fala de Sara, né? Acredito que isso é uma crença pessoal, né? Que se ele falasse com Sara, ela com certeza iria criar obstáculos. Mas ele vai lá com a fé, que ele creu que Deus queria sacrificar, que Deus ia ressuscitar o menino, porque como que era feito o sacrifício? E vai para fazer o que Deus tinha ordenado, oferecer Isaque em sacrifício, isto é, como se faz com um cordeiro, cortar o pescoço e deixar o sangue escorrer sobre o altar, colocar fogo e esperar o fogo queimar a oferta. Era isso que era para fazer com o filho. E quando estava próximo de cumprir a ordem, obedecendo a Deus, Deus interveio no momento exato, evitando a morte do rapaz. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá, ou Jeová Jireh, ou Yahvé Jireh. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, a parte espiritual, todos aqueles que se convertem hoje os cristãos, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, árabes, judeus, né? Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, do 14 ao 18. Porque ele estava tipificando Deus Pai, que enviaria o seu Filho único para morrer e salvar todas as nações, para pagar o preço da redenção de toda a humanidade. Então, isso contou. Assim, Abraão, o vaso está pronto para ser acumulado de bênçãos, assim na terra como nos céus. Abraão acumulado em bênçãos na terra materialmente. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Gênesis 24, 1. Então, tudo, né, o Senhor. Então disse: sou servo de Abraão. O servo, quando ele vai escolher a mulher, né, a esposa, para o seu filho Isaque. E Deus então prepara a Rebeca. O Senhor tem abençoado, e o servo falando: tem abençoado muito o meu Senhor. Ele se tornou grande, quer dizer, uma pessoa importante e rica. Deu-lhes ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Gênesis 24, 35, 34, 35. Abraão acumulado de bênçãos dos céus. Então na terra ele não tinha mais porquê, né? Tudo, até inclusive a caverna de Macpela ele comprou para enterrar Sara, quer dizer, o cemitério dele foi feito lá e depois vai ele também enterrado lá. Abraão é reconhecido como amigo de Deus, fato tão relevante que os apóstolos de Cristo deram ênfase no Novo Testamento. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, segundo Crônicas 20, capítulo 20, versículo 7. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, Isaías 41, 8. E se cumpriu a escritura, a qual lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus.
Tiago 2:23. Então, nós vemos isso claramente. E ser amigo de Deus não bastasse para Abraão, acumulado de bênçãos, o Senhor dá o seu nome para o paraíso, o lugar onde os salvos, após sua morte, como no seio de Abraão. E aqui está no 26, mas antes de chegar nesse, no versículo 22, ele fala: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16:22. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de passar para nós. Lucas 16:26. Então, ficou aí esse lugar separado e aonde vão os salvos, né? Hoje, o paraíso passou a ser conhecido pelo nome de seio de Abraão. Assim podemos concluir: o homem fiel a Deus é fiel em tudo, e não somente naquilo que lhe convém ou que gosta mais. Ser acumulado de bênçãos ou coberto de bênçãos significa que você entende que não pode ter uma visão egoísta, avarenta e mesquinha. Deus cobre de bênçãos, graças, homens e mulheres que usará para fazer a sua vontade e abençoar pessoas, comunidades, nações. Assim, você entende o que aconteceu com Moisés, com José do Egito, os apóstolos de Cristo, Priscila e Áquila, etc. Aí eu termino a mensagem fazendo a pergunta para você. Meu irmão, você quer ser um homem coberto de bênçãos? Minha irmã, você quer ser uma mulher coberta de bênçãos? Essa é a mensagem de Deus. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações, deixe aí um comentário para edificar as pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida, em nome do Senhor. Toda graça, toda bênção seja para você, com saúde, paz, com alegrias, realizações e felicidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.